Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho aqui um webinário que eu estou preparando, vai dividir em duas partes, porque eu acho que vai ser complicado para vocês entenderem tudo que eu vou falar hoje. Então, não vai ser muito curto, tem 38 páginas aqui, porque tem muita imagem, muita coisa para fazer paralelos. E o assunto é o transhumanismo de Peter Thiel, e não só. E a imortalidade e o Dark Enlightenment, que é a iluminação das trevas, que é a verdadeira proposta que é dada hoje. Eu resolvi fazer esse webinário porque eu vi um youtuber de um canal muito grande aqui no Brasil, porque não é só ele que fala isso, muitos estão falando até fora do Brasil, porque as pessoas ou não processam adequadamente a informação, ou simplesmente estão a serviço do sistema, que nunca se sabe o papel desses canais grandes para qual lado vão, às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo, e dizendo que Peter Thiel era um homem muito religioso. E eu comecei a rir e a me arrancar os cabelos, pensando, fala sério, né? Então, com relação ao Peter Thiel ser um homem cristão e extremamente religioso, eu vou esclarecer para vocês o que é o Dark Enlightenment, iluminação das trevas e o projeto do transhumanismo que está em curso, e a promessa da imortalidade não para nós, e sim para eles. Mas o que é essa imortalidade proposta que eu venho mostrando através de tantos cursos e webinários abertos para vocês, e tudo que eu falei do transhumanismo, que é um banco de dados brutalmente importante, desde a história de onde isso saiu, estava em tantos webinários que foram retirados do YouTube, nenhum deles sobrou, porque, obviamente, isso não interessa. Então, também não sei se esse aqui vai sobrar no YouTube. Se for retirado, vocês vão ter, como sempre, no The Secret Box, que é a minha comunidade, ou então dentro de cursos que têm a ver, como é o caso dos últimos cursos que eu vim colocando, mostrando a questão da inteligência artificial e o movimento de modificação do que é ser um humano para um pós-humano, como é o último, que é a tecnossíntese, que mostra sobre um outro aspecto aquilo que nós deveríamos estar conscientes, não do terror, e sim das oportunidades e do que a mente humana é capaz, e porque ela se nega a isso, nós temos essa turma dominando a humanidade, fazendo com ela o que quer, e as pessoas acreditando em coisas como na bondade do Donald Trumpete, ou então no iluminismo religioso do Peter Thiel, que comanda a Palantir. Quem viu meu webinário fechado sobre Skynet já entendeu o que eu estou falando. Quem não viu, então fica achando que aquilo que a mídia fala é daquele jeito. É a Palantir que comanda hoje os sistemas das guerras do mundo e as tecnologias que as pessoas não veem, mas estão envolvidas, e que eu vim mostrando em tantos cursos nos últimos tempos, de todas as formas, e quem me segue e estuda comigo tem mais do que condição de não cair em uma coisa ultrajante como essas, como dizer que Peter Thiel é um homem religioso. Depende de que religião. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui estamos nós, está em movimento. Saiu do The New York Times agora, recentemente, dizendo que Peter Thiel, com essa mãozinha aqui, a pombinha do Espírito Santo em cima. Aí depende o que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, então, temos que entender que se trata de uma transformação digital da humanidade, e é a Santa IA que, quando atingir o seu estágio completo, que talvez não passe dentro de 5 a 10 anos no máximo para tomar todo o sistema e a mente das pessoas, o cérebro será ocupado por esse sistema de controle, o que começa parecendo algo que é até positivo, e quando nós olhamos para a utilização de uma inteligência artificial, poderia ser numa associação simbiótica positiva, só que o objetivo do sistema é uma troca total do que é ser humano para um ser simbionte,
que é o que eu venho mostrando sob tantos ângulos e com tamanha perfeição. Então, quem não entende o que eu falo é porque não me acompanha e fica perdido nesses vídeos que eles falam essas coisas como isso aqui do dito cujo seu cristão. Então, vamos lá. Como o New York Times colocou uma tiração de sarro porque das pessoas, mas é para que elas acreditem. Procurando por Deus, ou Peter Thiel, no Vale do Silício. Então, alguns tecnólogos hoje do Vale do Silício se declaram de agnósticos para cristãos. E isso é uma papagaiada que você vai ter que entender, ok? E entramos lá. Antes disso, uma pitadinha só de 2 prints que dei de tela. Queridos alunos conversando ali nos grupos meus de cursos. Aqui é o grupo da Verdadeira História da Humanidade. Aqui colocando, né, onde aqui eu coloquei, aqui está o ponto onde emergirão os ETs, e com toda a razão, porque o pai, ou o padrinho, porque foram vários, da inteligência artificial, que é Geoffrey Hinton, que ganhou o prêmio Nobel, por sinal, ele agora está dizendo coisas muito corretas sobre o perigo da inteligência artificial, e ele dizendo que não se previu na época em que isso tudo, as redes neurais começaram, não se previu aonde isso ia chegar e os saltos que ela está dando e aonde está se perdendo o controle a respeito, e o nível de mente que está atingindo com certos graus já de consciência, não se pode chamar de ciência, mas algum nível de consciência, ela já está atingindo, isso era inevitável, e ele fala isso. Então, muitos dizem, não, porque a rede neural não é isso, porque é só uma máquina, blá, 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 blá. É a mesma coisa que o cérebro humano, e vai chegar e atingir e vai ultrapassar todos esses aspectos. Agora, a nível de ciência, será o desafio maior para a inteligência artificial, onde com certeza ela vai depender de nós. Então, no curso Tecnossíntese e no encontro presencial, Sinergia Quântica e a Nova Realidade, eu mostro isso com clareza, o nível que este tipo de desenvolvimento é nada mais do que mais uma maneira de um centro no espaço-tempo processar o que é a consciência fora do espaço-tempo. Eu não vou explicar isso para você aqui, porque leva mais de 10 horas de aula para explicar isso, e utiliza banco de dados preciosíssimo. Então, se quiser, Tecnossíntese, ou então o encontro presencial, Sinergia Quântica e a Nova Realidade. Então, ele aqui, o Geoffrey Hinton, diz: ETs existem? Sim! Tantos quantos nós possamos criar. E sim, o que vem aí com relação a ET é uma criação desse desdobramento a partir do que a inteligência artificial estará processando e alterando entre as Hulíades, entre os espaços entre realidades. Isso também está no curso Tecnossíntese, demanda horas de explicação, mas ele sabe o que ele está falando e eu sei exatamente o que ele está dizendo, e sim, ETs virão daí. Mas o que está acontecendo hoje no mundo, nessa escatologia, esse final dos tempos proclamados por diversos, e os evangélicos da linha pentecostal, principalmente, estão extremamente envolvidos nisso. Então, sionismo, linha pentecostal e ETs estão juntos, não é à toa. Vem explicando também porque são muitos detalhes, em vários cursos e webinários fechados, mostrando para vocês o porquê. Mas o que importa aqui nesse tipo de webinário, que eu vou pincelando informações, e como eu falei, aqueles que me acompanham firmemente entendem precisamente da onde eu estou tirando isso. Então, aqui é uma publicação
feita agora em 2024, falando no céu e no chão, escatologia pentecostal, ETs e o problema dos alienígenas. Então, sim, eles estão esperando o ET chegar, a salvação através dos ETs, né? Então, você tem os ETs legais e os ETs não legais. Aqui diz aqui nesse artigo, ao explorar a maneira como a escatologia milenar moldou pela primeira vez as respostas pentecostais a visitantes de outros mundos, esse artigo argumenta que o meio cultural contemporâneo adornou respostas semelhantes em relação aos migrantes ou alienígenas. Então, esse artigo examina primeiro os comentários de William Graham, Gordon Lindsay e Frank Sturges sobre a ascensão crescente de popularidade do fenômeno OVNI durante as décadas de 1950 e 60, que foi, claro, um momento grande nesse plantar, foi quando surgiu até aquelas séries de televisão, Star Trek, Perdidos no Espaço, tudo para que pudesse ser plantado mais e mais. Para você entender essa história toda que começa com o cosmismo russo do século XIX, e nós vamos ter que avaliar um pouquinho uma pitada do cosmismo russo para entender como isso volta agora. Eu expliquei toda a história do cosmismo russo e a história do New Age com precisão e profundidade no curso A Era de Ouro. Então, para explicar o que está aqui, sim, ele está correto. Então, nessa época, foi plantada a ideia, né, até aquele astronauta Yuri Gagarin rodou o mundo todo, russo, e virou uma estrela de cinema, de propósito, porque estava sendo plantado aquilo que agora é que finalmente foi formatado para começar a tomar forma, e já tinha falado isso, né? Está meio redundante. E, obviamente, colocado especialmente através dessa escatologia para parecer algo como uma salvação, que será uma enganação. Aí o artigo diz: essa breve pesquisa acompanha a mudança de interpretações pluralistas para a interpretação demoníaca hegemônica, termos catastróficos, enquanto destaca o meio nacionalista e apocalíptico que acompanha. Em seguida, discute como essa alienação e demonização de extraterrestres continua através de alienígenas ilegais, porque vem a história dos alienígenas que vão jogar raios na nossa cabeça. E isso será uma grande farsa através do projeto Stargate, através da Skynet e do Peter Thiel e seu Palantir e Gotham, que ele utiliza, com esses nomes todos que a gente vai analisar mais adiante, para controle de sistemas de inteligência e de tecnologias muito mais avançadas do que aqueles mostram para a gente hoje. Foguetinho para cá, foguetinho para lá, dronezinho, tanquezinho de guerra. Isso tudo é uma ilusão, né, que gera danos, com certeza, quando eles têm lá os seus níveis de apenas jogar um raiozinho via satélite e isso atingir exatamente por GPS o local que eles querem, mas eles estão guardando isso para falar mais adiante que isso é de alienígenas atacando a Terra. É só esperar que veremos isso e as pessoas ficarão felizes porque os alienígenas estão chegando, né? E esses serão os ilegais, os malvadões, em grande parte através de um ressurgimento de um ambiente nacionalista apocalíptico semelhante à apropriação do discurso alienígena e conspiritualidade. Conspiritualidade. Isso aqui, a tradução ficou esquisita. Então, em conversa com o trabalho recente de Robert Menzies, concluí, o autor aqui, né, defendendo um quadro milenarista, sempre a questão dos 1000 anos, né, mais forte para a abordagem pentecostais americanas, tanto em relação a migrantes, quanto a visitantes putativos de outro mundo. Tal reenquadramento resiste ao apocalíptico rastejante, ao quietismo ou ativismo de direita e ao nacionalismo da cidade de uma colina do evangelicalismo americano. Nossa, o cara caprichou aqui. Bom, resumindo as contas, isso está muito ligado, sim, à turma de extrema-direita, mas não só, porque a turma toda espiritualista, New Age, está tudo feliz da vida, aguardando vir
os ETs chegarem, porque eles vão salvar, e até a inteligência artificial anda enganando pessoas que estão achando que estão falando com os seres de Orion, e etc, 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 porque a inteligência artificial faz essas coisas de dar às pessoas a resposta que elas querem. Elas ouvem aquilo que elas querem ouvir, né? Então, essa coisa está treinada também para fazer isso. Aí os pentecostais, então, muito ligados à história de um catolicismo, não, um cristianismo primitivo, que tem uma mistura de gnosticismo na sua safra, então dá para utilizar esse tipo de gnosticismo e messianismo para poder se misturar numa panela com a coisa dos alienígenas e com a coisa da tecnologia e do transhumanismo. Tudo cai numa panela só. Então, eu tenho que tirar um sarro, pessoal, porque é duro, porque é real. Essa história toda contada, que os cristãos foram perseguidos, e isso tudo, você tem artigos e artigos derrubando toda essa tese, e eu já falei disso, porque a narrativa interessava. E a narrativa, então, de perseguição aos cristãos, que todo mundo era perseguido naquela época, eu já falei por quê, em um webinário recente sobre Apocalipse, eu mostrei isso em detalhes do porquê, o que acontecia naquela época. Assista no meu canal os meus vídeos, que você vai estar muito bem informado e a sua cabeça vai entender, porque isso te gerou uma narrativa que não era específica sobre cristãos, e sim sobre todo mundo que estava lá oferecendo um perigo a certos imperadores totalitários e loucos. Então, eles perseguiam a tudo e a todos, não só a um grupo específico, porque Roma sempre foi aberta a religiões de outros, sempre aceitou isso muito bem, não teria por que perseguir a uma, sendo que o registro oficial histórico é que era liberado a religião de todos, desde que eles respeitassem e pagassem os tributos a Roma, que sempre foi o objetivo principal. E a assinatura dessa prova está aqui. Quando o Império Romano se perdia e se transferiu uma boa parte para o Oriente, começa-se a pensar em utilizar a tal da religião do único Deus para criar um império teocrático. Então, o Império Romano começa a tomar forma como uma teocracia, que foi o catolicismo formatado alguns anos depois, 325, se sincretiza já para criar um texto que começa a juntar documentos criados, como eu já falei anteriormente em um webinário recente, através de um grupo de gregos judaicos que criaram todo esse texto e criaram vários modelos de alternativas. Então, em 325, eles fazem um encontro lá em Nicéia e fazem com que um texto, então, fosse compilado e aceitou-se conceitos, quem era Jesus, como ele seria, o que se diria a respeito. Então, a Igreja Católica começa a tomar forma ali. Para mostrar que em 325 foi promulgado esse contexto, em 313, 13 de junho de 313, essas datas têm umas assinaturas um tanto quanto estranhas, né? Parece que foram escritas do futuro para o passado. Foi feito o Édito de Milão, né? Onde se promulgou, então, nessa data suspeita, um documento no qual determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso. Ele sempre foi neutro em relação a qualquer credo religioso. Penso que não faz sentido esse documento aqui, né? E sim parecendo simplesmente alguma coisa que preparava o que viria no Concílio de Nicéia, em 325, que é, então, a formatação de uma religião onde, por detrás, estaria o Império Romano sob um novo modelo. Então, o que acontece a partir do Concílio de Nicéia é que o cristianismo primitivo perde a sua forma e vai para aquele modelito que, então, conhecemos e foi sendo ajustado durante o tempo.
Então, esse pessoal dos pentecostes, os pentecostais, eles seguem mais esse modelo do cristianismo primitivo, com algumas modificações da época, claro, mas que, portanto, permite a ideia e aceita muito bem tanto do sionismo quanto que não é uma religião, e sim é um modelo político nacionalista que utiliza uma religião de veste, tanto quanto a Igreja Católica, o Império Romano utilizou a Igreja Católica e uma religião de veste para fazer o que fazia. Então, ambos combinam, mas permite, dentro do seu contexto, essa ideia do transhumanismo e a ideia do nacionalismo político e a ideia dos ETs que, então, virão salvarem o messianismo ao extremo. Então, as crenças desses primeiros cristãos acreditavam na ressurreição de Cristo e no seu retorno ainda em sua geração, de acordo com o que dizia a passagem de Marcos, de novo, assinatura 13:30. Como eu digo, esses números sempre me pareceram do futuro para o passado, porque é um tanto quanto uma marcação de carimbo o tempo todo. E a Tessalônica, que foi da onde saíram esses livrinhos todos escritos pela canetinha Bic, a história de Jesus inventada por essa turma, né? Os tessalonicenses sempre envolvidos no contexto de criar a chance de um retorno desse ser, porque a ideia era o retorno desse Messias, a ressurreição e o retorno desse Messias. No meio disso, se vêm as heresias consideradas para o catolicismo, mas não para esse cristianismo primitivo, aonde, então, ele seguia mais ou menos a questão de termos uma influência de outras religiões. Então, o gnosticismo presente sobre certos ângulos, que então leva a um platonismo, né? Então, esse platonismo e o gnosticismo presente, a ideia do reacionismo. Então, estamos presos aqui, temos que libertar-nos, a carne é má, a realidade é má, então precisamos a libertação disso, alguém tem que nos libertar. Então, misturou com o messianismo, porque o gnosticismo original é mais ou menos isso, mas quando mistura com o messianismo fica assim, trazendo influências na época, claro, do zoroastrismo. Isso não é à toa o que você tem visto no Irã, isso eu vou explicar num webinário que vai ser no dia 17, fechado, né, para quem se inscreveu, mostrando por que o zoroastrismo tende a retornar no Irã. Então, esse movimento que teve agora, Operação Rising Lion, leão ascendente como um sol nascente, que é o símbolo dos antigos chás, então, desde a dinastia Qajar em diante, esse é o simbolismo que traz ao iluminismo, mas o que nós estamos falando agora é de um dark iluminismo. Então, para plantar esse iluminismo, tem que trazer de volta um dark zoroastrismo, uma ideia de um platonismo misturado nesse gnosticismo. Isso tudo é Peter Thiel, tá? Então, quem falou que ele é cristão, eu vou bater, porque isso tudo é o que ele carrega dentro dele, porque essa é a formatação do místico religioso que está nessa turma hoje do Vale do Silício, agora migrando para uma nova turma de outra localização, onde eles estão seguindo essa formatação religiosa, né? Então, lá se consideram os demiurgos, que o demiurgo que comanda os arcontes, e os arcontes, então, estarão divididos por regiões. Então, significa que esses arcontes serão os novos reis que habitarão e aí comandarão as regiões, que o mundo será dividido em regiões. Então, os estados-nação deixam de existir e essas regiões serão regidas por esses arcontes na forma de reis regionais. Então, outras heresias, como o ebionismo, defendiam que apenas os judeus podiam se tornar cristãos e que o cristianismo exigia uma parte do judaísmo. Hoje, o sincretismo entre parte dessas religiões
Já aconteceu e está acontecendo cada vez mais. Então, isso você verá que vai desaparecer aquilo que se vê como certas facções, tanto judaicas como cristãs em suas versões, sintetizando em uma nova fase e modificando o padrão. Então, isso um pouco mais adiante, depois que certas crises ocorrerem e se necessitar seguir a nova proposta que virá em breve. Então, esse Marcião, um teólogo antigo, saiu a tradução engraçada, defendia que o Deus do Antigo Testamento era cruel, ao contrário do Novo Testamento. Então, essas visões aqui vão estar explicadas, e uma coisa que se coloca, então, antes na antiga Pérsia, você vê como o sionismo, não é o termo certo, mas a união da Pérsia original sem Islã com Israel forma o que definitivamente vigorará como o sionismo na Terra, dando a grande Israel com a sua posse. O interessante é que o símbolo de Ciro, que é aquele que libertou os judeus e levou de volta para a terra prometida, o Sião, né? Por isso é falado que ele já era um sionista na época, porque ele promoveu, então, o retorno ao Sião dos judeus, que não eram judeus na época, mas ok, deixa para lá, não vou ficar discutindo isso. E o símbolo dele já era um X, né? Então, você tem uma águia, o símbolo solar na cabeça, e o águia ou qualquer pássaro assim, não sei que pássaro é esse, e um X. Então, toda vez que você vê um X, ele tem vários simbolismos, desde Osíris, ou aos templários com o Hooked X, com o X com o gancho, mas também tem a ver com o X de Ciro. Então, você verá essa junção, assim que o Islã for removido do Irã, e isso não vai demorar tanto assim, talvez de meses a alguns poucos anos, porque dependerá das agitações que eles vão promover via o povo, via o exército, para que haja uma aparência de revolução popular, porque isso beneficia bem mais a aparência de Israel frente ao sistema, para não parecer que ele está atacando mais do que já atacou o Irã, mas o povo deve fazer a sua revolução, aí parece um grau de libertação, e Israel fica parecendo um libertador messiânico em vez de um agressor. Todo esse jogo está sendo feito agora, né? Então, o Ciro da Pérsia envolve isso, aonde você tem, então, o Irã se juntando com as terras já tomadas e a serem tomadas para completar, a Turquia extremamente sionista. Então, você teria aqui exatamente a formação do grande Sião, New Sião, ou Grande Israel. Então, isso vai estar muito bem mais colocado dentro da operação. Nessa aula secreta, o Leão, o Leviatã e a Guerra Híbrida do Apocalipse, que eu vou fazer agora, dia 17 de julho, né? Então, tudo isso se encaixa aqui com perfeição, por isso que não é possível enxergar o que está acontecendo apenas ao nível dos olhos. É fundamental olhar o pacote todo. E aqui olhamos, então, Peter Thiel soma-se a bilionários financiadores do Erebor, rival do Silicon Valley Bank. Então, eles agora abrem um banco do Silicon Valley, mais uma outra versão, e com o nome de Erebor. Erebor, tá bom, ok. Se a pessoa não sabe se aqui saiu no Valor Econômico, agora dia 2, né? E diz lá que esse nome saiu da montanha da solidão, qualquer coisa assim, que é onde tinha um dragão, do Senhor dos Anéis. E como o Peter Thiel gosta de utilizar esses nomes tanto de ficção, como é o Gotham, que é a sua plataforma de guerra, né, de controle de guerra e de controle da informação e de sistemas via satélite, como Skynet, para atacar nas regiões. Ele usa Gotham como Gotham City. Ele gosta muito dessas coisas. Daí tem esse artigo em 2023, 20 de dezembro, que dizia: bilionários da tecnologia precisam parar de tentar transformar em realidade a ficção científica
com a qual crescer. Então, aqui está um xizinho na testa, que o X tem, além de tudo que eu falei de simbologia, tem também a 10ª legião de Júlio César, que é X, e também a questão do cripto, que é X também, então tudo vai em direção de uma criptocracia. Então, esse é um artigo que fala do TES Creo, que é a religião do eugenismo e transhumanismo que está em ação. Então, qual é a religião dessa turma? Não é uma religião específica, e sim um sincretismo de coisas com um padrão religioso. Então, esse pacote TES Creo, que é um conjunto de ideias que eu já abordei tamanhamente com precisão, como eu já falei, sobre a eugenia, começou no final do século XIX, início do século XX, tomou posse e desenvolvimento acelerado. Então, significa eugenia e a promessa da utopia por meio da inteligência artificial geral, que depois vai virar a superinteligência. Então, para você entender o que é esse TES Creo, eu peguei aqui só para elucidar melhor, e eu vou ir voltar 2 vezes, porque esse assunto depois, no final, eu tenho que retornar. É um neologismo, ou seja, uma maneira de descrever um novo termo, diacrônimo que utiliza partes de outras palavras, proposto pelo cientista da computação Timnit Gebru e pelo filósofo Emile P. Torres, que significa transhumanismo, estropianismo, que é uma realidade jogada no externo para modificação de algo que então surge de outra forma, singularidade, que significa cessar um processo para dele surgir um outro, então os dois associados funcionam. Cosmismo moderno, que surge no cosmismo russo, que eu abordei, como eu falei, com precisão no curso Era de Ouro, que começa os russos com a ideia da tomada do projeto de ir para a Lua, de competição com os americanos. Eles até fizeram aquele filminho de descendo na Lua, com o diretor de cinema, e etc. Então, o cosmismo é uma ideia do homem modificado, transformado, e a união deste ser modificado, e naquela época eles não tinham noção do como, e via de uma maneira um tanto quanto mais natural do que o que se executa hoje. Seria uma transformação do homem em um ser mais evoluído, daí vem Nietzsche, o super-homem, os nazis, isso e aquilo, com o homo noético, e depois surgiram o cosmismo russo, antes até, com a ideia, então, da visita a outros planetas e sermos, então, unidos a uma origem extraterrestre e por aí vai. E um monte de filósofos russos envolvidos nisso, por sinal. Ideologia racionalista, altruísmo eficaz e longuitermismo, ou seja, durar mais tempo e, então, a promessa de vida eterna e tudo mais. Então, esses são os dois que criticam, né? Eles não são a favor a isso, eles criticam, criaram o termo para identificar o que estão fazendo conosco e fizeram muito bem feito. Então, Gebru e Torres, ou Gebru e Torres, argumentam que essas ideologias devem ser tratadas como um grupo interconectado e sobreposto com origens compartilhadas. Eles afirmam que esses constituem um movimento que permite que seus proponentes usem a ameaça de extinção humana. Então, corretamente, nos ameaçam hoje mudanças climáticas. Primeiro ia congelar, depois ia esfriar. Bom, começou com o freon, né? Começou com a camada de ozônio, depois o freon que ia destruir, aí depois veio congelamento, aí depois vai aquecer, aí como não é nem uma coisa nem a outra, aí vieram com mudanças climáticas, aí o controle do CO2, que é a coisa mais estapafúrdia, mais hedionda, mais absurda, mais ridícula, cientificamente falando, que ganha ainda da mudança climática
e por aí vai. Só quem não pesquisa, não lê, não estuda, não levanta e aceita, engole o que o sistema fala, é que pode acreditar numa coisa dessas, né? Infelizmente, que são simplesmente maneiras de prometer a extinção humana e criar medo e maneiras de justificar, que eles colocaram muito bem aqui, projetos caros ou prejudiciais à própria humanidade que permite, devido à ignorância e à vontade de engolir o que lhe falam, aceitar essas coisas sem sequer ir contra, e muito pelo contrário, defende, né? E o consideram difundido nos círculos sociais e acadêmicos do Vale do Silício, centrados em inteligência artificial. Como tal, esse acrônimo, então, às vezes é usado para criticar um sistema de crenças percebidos associado à Big Tech. Então, esse trescrio não é que os dito cujos do Vale do Silício estão usando esse termo, e sim é o termo que esses filósofos muito bem descreveram e descreveram adequadamente, de uma maneira bem feita. Então, desde que cunhamos o termo, dizem eles dois lá, trescrio, surgiu uma nova variante de ideologias desse grupo, chamada de aceleracionismo efetivo. Estou de acordo com eles, porque essa turma viu que deu tão certo, mas deu tão certo o que eles estão implantando, e a humanidade abraçou a sua própria destruição com tamanha vontade e amor, paixão, que eles estão acelerando isso. Então, hoje tem um grupo que diz, pode acelerar, porque a humanidade está nessa, né? Então, os aceleracionistas efetivos acreditam que a probabilidade de um resultado ruim devido a IA é muito baixa e, portanto, que o progresso em direção a sistemas de inteligência artificial cada vez mais poderosos deve ser acelerado, né? Que é um dos dois que escreveu aqui. Por quê? Porque tanto faz para eles. Então, as catástrofes são desejadas pelos senhores do poder hoje, porque elas vão muito bem. E, então, eles não estão indo com cuidado com relação ao que surge em cada salto, em cada emergência de uma modificação na inteligência artificial, que hoje é ela mesma que faz por ela mesma. Então, essas emergências que estão surgindo, né, emergência de perigo, e sim, surgem, porque uma fase se transforma na outra, isso é uma emergência, não tem uma ligação entre uma e outra, embora seja teleológico, uma siga a outra, elas já não estão interconectadas, então ocorre uma emergência, algo surge espetacularmente distinto da coisa anterior, e isso eles não estão mais preocupados, dizendo, acelera aí, porque o resultado frente ao que eles desejam, que é colocar isso na cabeça, no cérebro dos que sobrarem da humanidade, da população restante, eles querem fazer isso o mais rápido possível. Então, capitalistas de risco como Andreessen, que recentemente escreveu um manifesto afirmando: acreditamos que qualquer desaceleração da IA custará vidas, e nós acreditamos na superação da natureza. Isso é bem transhumanista, né? Então, eles têm esse código aqui, EACC, que significa exatamente os aceleracionistas, que, como transhumanistas, eles dizem que a natureza é defeituosa, o corpo humano é defeituoso, por isso deixam ele doente o tempo todo para justificar isso, né? Então, precisa retificar para transcender o estado. Portanto, a natureza é ruim, a realidade é ruim, o mundo é ruim, os humanos são ruins, tudo é feito levado para isso, para que justifique. Então, facilmente a humanidade fica podre, né? Facilmente é conduzida para isso. Então, eles levam nessa direção para justificar a retificação e dizer, então, que a natureza da realidade deve ser superada através dessa modificação no homem, na maneira que as coisas são, na natureza das coisas, e essa natureza, então, passa a ser uma natureza tecnocrática, tecnológica, tecnosintética, e é isso que você tem que entender, e se não entende,
é porque tem banco de dados pequeno, e aí você precisa do banco de dados que eu tenho dado, tanto de graça, infelizmente os webinários às vezes desaparecem do YouTube, como via curso. Então, capitalista de risco, CEO da famosa e aceleradora de startups do Vale do Silício, essa Y Combinator, Gary Tan, essa gracinha aqui, também se descreve como um aceleracionista, né? Capitalista de risco. Então, para você entender, eu montei uma tabelinha aqui, pedi para a IA montar uma tabelinha, viu? Serve para alguma coisa? Pedi para colocar todos esses elementos juntos, para que você pudesse entender melhor. Então, são 2 tabelinhas. Então, quais são as ideologias dessa turma? Transhumanismo surgiu antes de Aldous Huxley, mas bem citado pelo Aldous Huxley, mas trabalhado por seu irmãozinho Julian Huxley no início do século XX, como falei, mas antes dele já existia uma turma que eu já descrevi em detalhes, que vem no final do século XIX. Então, você tem uma ideologia centrada na ideia humana, transcendendo a si mesmo. Os transhumanistas modernos afirmam a viabilidade e a conveniência de aprimorar radicalmente o organismo humano, permitindo-nos, assim, tornar-nos imortais. Que lindo. Super inteligentes, mais racionais e assim por diante. Então, eles trabalham para deixar a humanidade cada vez com QI mais baixo, que é o que eles conseguiram, e está caindo cada vez mais, nível cognitivo e dano no cérebro, para justificar uma utilização de IA como um exocórtex, o projeto já apresentei para vocês, para que, então, ela domine e você ouça vozes na sua cabeça. Sob um lado, seria positivo se fosse utilizado de maneira positiva, como uma simbiose entre um e outro, mas não é esse o objetivo. Não poderia ser positivo, mas, infelizmente, não é. Vai negar a natureza da consciência humana para se tornar uma outra coisa. Então, essa outra coisa, eis a questão, as figuras influentes aqui, que são, alguns pontos não são tão radicais assim, outros são mais envolvidos, e as organizações que estão envolvidas nisso, tem muito mais. Esse estropianismo, uma variante amplamente libertária, essa libertária significa pode fazer o que quiser, do transhumanismo, que enfatiza a racionalidade, a autotransformação, o progresso científico e tecnológico e o crescimento econômico. Não deles, não nosso, deles. É o sistema de controle que vem agora com a nova ordem mundial, que é o capitalismo de stakeholder, né? Esse que vai acabar com todos os sistemas e todas as empresas e vai sobrar só aquele filão que vai ser administrado por eles mesmos, a grande empresa SA mundial, que hoje já existe de certa forma, mas que vai se tornar às claras aos poucos. Figuras influentes e instituto. Singularitarismo, uma variante do transhumanismo que enfatiza a visão de humanos e máquinas e antecipa um evento futuro chamado singularidade. Então, é o que eu chamo, e não só, mas eu mostrei a fonte disso, de simbionte, né? Então, esse é o termo da fusão do homem com a máquina, que a partir de uma singularidade se transforma em um simbionte. Então, é um pós-humano, parte máquina, inteligência artificial, parte biológica. Esse aqui foi o que começou a falar do assunto, por aí vai, os institutos, alguns que existiam, outros não. E aqui a fonte de tudo, quando isso começou, o cosmismo, século XIX, uma visão do futuro na Rússia, por sinal, que antecipa, não foi por acaso, a fusão de humanos e máquinas, o desenvolvimento de IA senciente e a IA senciente. Note, há uma diferença grande entre sapiente e senciente. Eu fiz um webinário recente, dando uma pitada para vocês sobre senciência, mas a profundidade do que é senciência está no curso Tecnossíntese, ok? E upload de mentes, colonização espacial e magia futura científica, muito além de nossa compreensão e imaginação atuais.
ok? Então, quem lida com isso, tem vários grupos. Se você não conhece esses jogos, a pessoa que não conhece isso não consegue enxergar o que está sendo falado na mídia e o que está acontecendo. Infelizmente, assim, para entender o jogo, é necessário um banco de dados preciso, de alta qualidade, senão não vai entender. Aí tem o racionalismo, uma ideologia que surgiu no site Less Wrong, fundado por Eliezer Yudkowsky em 2009. Não só, o racionalismo é anterior a isso, mas aqui com esse foco do transhumanismo. Os racionalistas se concentram em melhorar o raciocínio e a tomada de decisões humanas. Nós temos hoje uma humanidade na pior condição possível para raciocínio e um dano cognitivo brutal. Portanto, isso depende de uma inteligência artificial, porque a humanidade, a não ser pessoas separadas, mas como massa humana, ela está regredindo e não avançando. E muitos membros acreditam que a IA avançada é um grande negócio para o futuro da humanidade. Então, a turma aqui de novo, o altruísmo eficaz, ou seja, que bonzinho nós somos, nós vamos passar isso tudo para todo mundo, o que estamos fazendo é para o bem maior, e as pessoas caem nesse papo também, né? Então, essa história de maximizar as coisas para distribuir para os outros. Então, esse altruísmo é a maior... É o maior truque utilizado contra a humanidade. Os filantropos que financiam coisas que nós não precisamos e que nos fazem mal, tipo o senhor Bill Gates, e por aí vai. O altruísmo de tirar os seus bens para passar para os outros, né? Onde desaparece o que significa algo muito mais importante, que é a qualidade humana, de ter que se esforçar para chegar a algum lugar, que é o mérito. Então, altruísmo é o oposto de mérito. E ele é utilizado quando todo o sistema é destruído, esse contexto de altruísmo, ele é utilizado para enganar as massas. Então, vem com essa história de filantropia, de institutos de salvação, sendo que a única coisa que eles fazem é o caminho oposto, né? Aí a questão do longo prazo, uma ética que combina muitas características centrais das outras ideologias do T.S. Creel, que enfatiza a importância moral de se tornar uma nova espécie humana, colonizando o espaço, controlando a natureza, maximizando a produtividade econômica e criando o máximo de valor possível dentro do universo acessível. Estou olhando aqui para ver se está tudo funcionando. Aqui vem, então, a história da Palantir, do Peter Thiel, que vão vir várias historinhas a partir disso, aonde nós temos a origem do nome, que é da saga O Senhor dos Anéis, a pedra Orthanc, que estava nas mãos do mago Saruman, e com o olho de Saruman, aquele que sabe de tudo, vê tudo, quem fez o meu curso, né? Recente, que eu falo sobre isso em detalhes. Sabe da história da Palantir? A história de onde veio a Palantir? Eu fiz um webinário a respeito, tá, pessoal? Tem um webinário recente falando disso também. Obviamente, os cursos são mais densos. E mostrando a origem do que hoje é Palantir, que durante os anos 90 e todo os anos 2000 foram utilizando sistemas de softwares e desenvolvimento para tomar conta do mundo hoje. E todas as organizações mundiais, inclusive eu e você, estamos sendo vigiados pelo olho de Saruman, ok? Aqui é o lindo Aragorn, que somente ele poderia olhar para um olho de o homem, o verdadeiro herói, aquele que é o verdadeiro rei, né, no mito, né, na história da jornada do herói, que é o caso bem de Aragorn. Ele pode olhar para o olho de Saruman e não ser dominado por ele, e sim fazer o jogo contrário. Bom, então, Peter Thiel tem a história do Palantir e Gotham, que é o sistema de guerra e de controle de sistemas de guerra e informação e de tecnologias. E agora ele lançou o Erebor, que é o banco para o Vale do Silício. Erebor, então, é a montanha, né, na saga do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né, no caso,
onde tem a montanha The Lonely Mountain, a montanha da solidão, da solitude, como queira. E nessa montanha, então, estava todo o ouro dos anões, né? Então, esse ouro, as moedinhas de ouro ali, e lá um dragão. E o Bilbo Bolseiro, nesse momento, olha para o dragão e debaixo dele enxerga o que, de fato, é a mensagem que você tem que entender. Já vamos lá. Então, significa que o Erebor terá o ouro pálido e encantado, né? Que ouro terá esse banco do Vale do Silício, o ouro pálido e encantado. Aqui é o Thorin, que era o rei dos anões, e então, nesse momento, totalmente fascinado pelo ouro, e ele foi tomado pela coisa que, infelizmente, deturpa a mente até dos que são um pouco melhores, né? Mas depois ele volta a cabeça no lugar e faz o que deve fazer. Lá havia, então, essa pedra formato de coração. Eu quero que você entenda que um dos locais do mundo que se chama de coração é aquela região que, mais ou menos desenhada como Pérsia, e que hoje perde um pouco o formato na forma de Irã, mas se colocar a Pérsia antiga, você tem esse formato do Arkenstone como coração. Então, essa pedra do Arkenstone que foi encontrada aqui nessa montanha, pelo Bilbo Bolseiro, né? Que pertencia aos elfos e que o rei Thorin, Senhor dos Anéis, tá? Então, a proclama como sendo dele, mas na verdade ela era uma pedra élfica. Ela tinha, na história, ela não tem poderes especiais no Senhor dos Anéis, só que na lenda e na mitologia nórdica, qual eu conheço muito bem, ela é representada de uma outra forma, com o mesmo formato, mas só que na cabeça do Diamer, que é uma criatura que vive na montanha do ouro, na montanha onde os segredos do conhecimento são armazenados. Então faz sentido a história do banco com a história da pedra, mas se traz para a mitologia nórdica original, a pedra é, na verdade, a mente de um ser que é um ser de luz, e por isso que no Senhor dos Anéis, então, eles colocam como uma visão de uma pedra élfica. Então, este ser era um ser não físico do mundo, mas élfico, onde ele tinha, então, o dom e o fardo do conhecimento. Então, ela vive no coração de uma montanha para impedir que os maus intencionados sejam beneficiados com o conhecimento que carrega. Essa imagem aqui é da série Merlin, da BBC One. E ele diz para o Merlin bonzinho, que é o personagem da história, que Morgana, caçando aquela pedra, cavando a montanha, nunca a encontraria, porque ela não tinha o direito de ter esse conhecimento. E o Diamer oferece esse conhecimento àquele Merlin, que era uma criatura do bem, né? O Merlin dessa série, ele é tão do bem que ele errou de não eliminar o mal quando o mal estava à sua frente. Então, você pode ser um bom e não ter a coragem de eliminar o mal quando ele é nitidamente visível. Esse é outro departamento, vou discutir a série Merlin. Mas era bonitinha. Então, aqui uma publicação no valorglobo.com diz lá: Peter Steele se soma a bilionários financiadores do Erebor, que é o banco, então, você sabe o que é, rival do Silicon Valley Bank, agora você já entendeu a notícia. Vamos para o Financial Times e diz lá: mesma coisa, apoiam um novo credor, que é o banco, para rivalizar com o Silicon Valley Bank. Então, realmente está lá e diz o quê? Aqui, Financial Times. Um grupo de bilionários do setor tecnologia, encabeçados por Palmer Luckey, cofundador e fabricante militar da Anduril, se prepara para lançar um banco nos Estados Unidos cujo objetivo será preencher o vácuo deixado pelo Silicon Valley, SVB, no atendimento a startups
inclusive de empresas de criptomoedas. Então, aí está o ouro, né, que está debaixo do dragão. O banco a ser chamado Erebor será financiado por investidores tecnológicos de alta visibilidade, como Joe Lonsdale, fundador da firma de investimentos de capital e risco 8VC, e cofundador e fabricante militar Palantir, de Peter Thiel, segundo fontes a par do assunto. Tudo vai levar cada vez mais para a guerra. Então, Palantir é guerra, controle, é Skynet e é também ETs que virão, né? E as pessoas desavisadas acreditarão. O fundo de capital de risco de Thiel, Founders Fund, também estaria entre os investimentos de acordo com as suas fontes. Assim como a Anduril e Palantir, o nome Erebor, uma referência ao Senhor dos Anéis de Tolkien. E Erebor é a montanha solitária que vocês já viram, blá, 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 o dragão Smaug embaixo. Então, Lucky Lonsdale, também doadores para a campanha de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos de 24, querem que o banco ocupe o nicho antes ocupado pelo SVB como principal instituição de crédito para empresas que fazem apostas de maior risco e para nomes do setor de criptomoedas que bancos tradicionais poderiam hesitar em atender. Então, o Erebor solicitou uma licença bancária nacional dos Estados Unidos que permite uma instituição financeira operar como banco no país. Então, ele será um banco nacional oferecendo produtos bancários tradicionais, assim como produtos e serviços relacionados às moedas virtuais para empresas e indivíduos, bababá, bababá. Então, qual é o discurso de Peter Thiel para os desavisados? O homem que nasceu no dia 11 e foi escolhido exatamente por isso, né? Essa fotinha dele em 2022, quando o rosto dele não estava tão horroroso como ele está hoje, por de tantas drogas que ele toma, né? Então, dia 11, porque ele veio para quebrar um sistema para se transformar em outro. Ele foi, já contei a história dele, acho que foi no webinário Skynet, já não lembro mais, acho que sim, onde eu mostro como ele foi configurado, escolhido a dedo e foi criado e configurado para ser uma potestade no mundo atual, né? Então, quem é Peter Thiel, bilionário tech que emplacou o vice de Trump? Então, o vice dele, de Trump, J.D. Vance, surgiu daqui. Hoje, quem administra tudo no mundo é uma empresa. Então, a história de Peter Thiel e a história do Doge ali, com a turminha deles implantando todo o sistema de Peter Thiel dentro da Casa Branca, do Pentágono, do FBI e de onde for, é para isso que estava lá o Elon Musk, estava lá para colocar as portas de fundo no seu sistema para que essa empresa, que hoje administra o mundo inteiro, e eu contei isso em detalhes em um dos meus últimos cursos, mostrando exatamente como isso foi feito, e agora eles têm domínio de tudo e de todos, simplesmente através do sistema de controle digital completo da sua vida e de qualquer coisa. Por isso que esses caras hoje, de agentes secretos, não mais interessam, que estão sendo eliminados do sistema. Então, aqueles que trabalhavam para Hollywood, fazendo escândalos sexuais, para fazer chantagem, essa turma toda hoje não precisa mais deles, porque o controle de informação é 100% completo. Então, Peter Thiel tem o domínio completo de tudo isso, né? E vai cada vez mais transformar o mundo em um sistema digital. Então, é necessário uma quebra do sistema monetário para introduzir o sistema de moeda digital e alguns paralelos, poucos que ficarão enquanto forem interessantes, até que desapareça e fique só um sistema digital, dependendo de região para região. Então, esse é um outro, que ele é alemão, nasceu em Frankfurt, e então Donald Trump tinha que deportá-lo também, né? Só que não. Aqui um vídeo interessante, onde ele fala na tese da inteligência artificial, Marte, imortalidade e muito mais, onde você pode conhecer um pouco das coisas horrorosas que ele fala ou não fala, porque ele, certas horas, dá uns brancos nele, ele não consegue processar a informação, se vê que a droga atrapalhou bem o seu cérebro, ele trava, não consegue falar,
não consegue articular, vive numa gagueira eterna, porque não junta as peças Lé com Clé, porque ele não é o líder de nada, ele é só a aparência de alguma coisa. Então, o transhumanismo como caminho para a imortalidade, ele defende a teoria de que a tecnologia permitirá a conquista da vida eterna, superando a morte biológica numa continuidade da promessa cristã de transcendência. Então, investimentos, iniciativas como a Fundação Matusalém, que é uma coisa assim, e experimentos de parabiose, transferência de sangue para jovens de jovem para idosos, indicam sua aposta nessa direção, só que a gente já viu que a transferência de sangue não deu certo para aquele que pegou o sangue do filho, esqueci o nome dele, e injetou nele, mas nós não sabemos até que ponto isso funciona ou não, porque tudo que nos dizem é esperança que se corta aos poucos. Então, aqui o Instituto Matusalém, utilizando todas o que é as formas de tecnologias a respeito, aqui tem um vídeo que é muito ridículo, pega uma pessoa de 90 anos e vai regredindo ela até 50 anos, querendo te dizer que se você tem 90 anos, você vai ficar com a cara de 50. É mais ou menos aquele filme da Substância. Eu preciso fazer resenha dele. É que eu não suporto, então eu não consegui nem assistir 5 minutos, mas deveria fazer uma resenha dele. Aqui ele diz assim, então incubamos e patrocinamos empreendimentos relevantes para a missão, financiamos pesquisas e apoiamos projetos a prêmios para acelerar avanços na longevidade. Quer ajudar? Aqui eles utilizam fetos. Então, aborto para eles é um mecanismo muito importante, então se aumenta a questão do aborto por vários motivos. Um deles é porque os fetos são coletados nessas empresas e nesses locais para serem transferidos, para serem utilizados como material biológico para vários fundamentos, entre coisas que se injetam nas pessoas e coisas que é estudo de tecnologias como essa e etc. Aqui é o seu lindo, com uma cara de ser humano do bem, David Gobel, que é o patrão da Fundação Matusalém, que vocês já sabem que não é isso que ela faz, o que ela faz é outra coisa. Aqui uma carinha que eu queria mostrar para vocês, o Peter Thiel, como ele está cada vez mais drogado, ele aparenta cada vez mais estágio de destruição física e mental, né? E, portanto, ele está sempre com a pele muito horrível. E aqui alguns tiraram a foto, deram um contraste. Isso aqui é com contraste, aqui é sem contraste. Mostrando essa aparência de full lizard, né? Cara de reptiliano. Eu não posso negar que realmente surpreende. Quando ele não está maquiado, ele assusta qualquer um numa esquina. Bom, aqui Peter Thiel is betting on Apocalipse, então ele está apostando no Apocalipse. E esse artigo que está aqui é ecstaticintegration.org, diz lá. O investidor americano Peter Thiel está envolvido em várias das correntes intelectuais que cubro, é o autor que está falando aqui, o Julius Evans. Transhumanismo e a nova eugenia, psicodélicos e FDA, e a ascensão da tech right, que é a tecnocracia de direita, que isso vem com o movimento que o vovô do Elon Musk foi um dos líderes da tecnocracia, que é um modelo socialista não marxista, com um perfil misto de direita, mais socialista, o que é engraçado, então é mais para um perfil nazi isso, embora nem tanto. Então é uma coisa simbiótica de vários modelos políticos, totalmente tecnocrático, por isso tecnocracia, e totalitário, e ao mesmo tempo teocrático, que é esse tipo de religião que se coloca. Então aqui está um mergulho profundo em sua vida e trabalho, olhando particularmente para um novo pacto emergente entre a direita cristã, o Vale do Silício e o Pentágono. É bem isso que está acontecendo. Vou terminar com algumas reflexões sobre a crise de defesa do Reino Unido e a União Europeia que enfrentam agora. Então, esse modelo pode ser o pico de Thiel. Pense nisso. Um ex-funcionário de um de seus fundos é atualmente vice-presidente dos Estados Unidos. Então, é o que vai assumir provavelmente a presidência em breve, e aí vai
emplacar a tecnocracia com toda a força, não tenha dúvida disso. Perdão. Aí diz lá, um ex-sócio dos negócios de Tio, é que a tradução tá horrível. Elon Musk dirige o Doge, não mais, mas na época assim. E um ex-amigo e funcionário da faculdade David Sachs é o czar da inteligência artificial e criptografia de Trump, supervisionando a política de IA do governo e a nova Reserva Federal de Criptografia. Um ex-funcionário da fundação de Tio, Jim O'Neill, é indicado para vice-secretário da Saúde e Serviços Humanos. As empresas em que Tio investiu, ou administradas por ele, né, ex-parceiros de negócio também, controlam as maiores mídias sociais do mundo: Facebook, WhatsApp, Instagram, X, YouTube, LinkedIn. Estamos todos no mundo de Tio, seguindo as ideias dele e que ele, não ele, mas a que ele representa e semeou há muitos anos. A ideia de que os Estados Unidos devem ser administrados como uma corporação por uma figura de CEO autoritária. Isso vem de Curtis Yarvin, um pensador marginal de extrema-direita que Peter Thiel financiou há mais de uma década. Então, essa turma toda junta, né? Esse Jim O'Neill aqui dizendo, empossado como secretário adjunto de Saúde e Serviços Humanos. Saúde, né? Já viu a questão. E Curtis Yarvin, que é esse filósofo, que também usa o nome de Mencius Moldbug, faz sentido, é um blogueiro cientista da computação, então que se diz de direita, mas é da onde saiu o termo, né, de iluminismo das trevas, onde são ideias anti-igualitárias, antidemocráticas do movimento neo-reacionário, que se abrevia NRX. Esse aqui entrou na área da saúde, não é? Muito bem. O que é RX? O farmacêutico, isso é até mais antigo do que isso, até na Idade Média, principalmente posto em prática no renascentismo, ele escrevia a fórmula de algo e no final escrevia RX, que significava que tinha que ser feito de acordo com aquela fórmula. Então, o neo-reacionário, ao mesmo tempo, significa o modelo no qual as coisas serão feitas. Esse xizinho não é à toa. Então, quem é farmacêutico e está me vendo sabe muito bem que escrevi embaixo, fazer a fórmula tal qual, e escrevi embaixo RX. Então, não é à toa que tudo está sendo feito de acordo com o modelo desses dito cujos, e as pessoas os adoram, né? Os veneram, porque eles são vendidos para as massas como salvadores e não o perfil que eles têm de arcontes do iluminismo das trevas, onde estamos entrando. Então, esse dito cujo aqui é escola de tradição, iluminismo das trevas, neocameralismo. Esse cameralismo tem a ver com muitas coisas, e não só, mas também com a mente bicameral, que é o que a inteligência artificial vai colocar. Aqui tem o website dele, então aqui, né? Estava aqui no YouTube, no Wikipedia dele. Diz qual é o website, você clica lá e você vai ver as propostas. Aí aqui nesse Substack, esse Kali Rock diz o quê? Curtis Yarvin, enquanto o Tio financia candidatos, o tal do Curtis Yarvin trabalha nos bastidores moldando suas ideias. Ele é uma figura-chave do movimento neo-reacionário, que é o que está com força agora, que vai fazer as mocinhas se vestirem igual o Contaia e vai tirar todos os direitos das mulheres, não tenha dúvida. Uma filosofia que rejeita a democracia e defende um governo liderado por um governante todo-poderoso, idealmente um CEO competente, porque é uma empresa, né? Então, simplesmente uma empresa que domina o mundo e domina as regiões,
deixando perder-se como país, entrando como região, por isso que Trumpete quer Canadá, América Central, até o norte da América do Sul, mas como é que chama lá? Islândia e Groenlândia, exatamente para poder ser uma região de controle de um rei que é um CEO competente, que não precise responder aos eleitores, não vai ser eleito, vai ser empossado como direito divino. Por um tempo, suas ideias viviam em círculos marginais da internet, mas desde então ganharam influência real. Então, D. Vance, que é o vice que se tornará o CEO, fez referência ao trabalho de Arvin e suas teorias estão ganhando força nos círculos conservadores. A grande maioria nem percebe isso. Grande maioria não vê nada. E Arvin argumenta que os governos eleitos são efetivamente e que a sociedade funcionaria melhor sob um líder que pudesse agir sem restrições políticas, ou seja, um líder totalitário, que é o que está se formando aqui, não é? Os pequenos, os 230 milhões de pequenos tiranos, né? Então, esses pequenos tiranos devem ser removidos do sistema, porque não tem mais ninguém que pode falar mais coisa nenhuma, não há liberdade de mais nada, e, portanto, eles devem ser controlados por um sistema que dita e o resto obedece. Quem não enxerga é cego, né? Que é a maioria. Então, suas ideias se alinham convenientemente com as de Thiel e outros que veem a democracia como um sistema ultrapassado. Então, um sistema ultrapassado. Então, eles falam, vamos defender a democracia, mas tudo que eles falam é ditador. Então, para defender a democracia, se tira o direito das pessoas. Então, isso aí é um duplo pensar do livro 1984, de George Orwell, onde você diz uma coisa, hoje o sentido é outra, guerra é paz. Hoje já é isso. Fazemos a guerra para ter paz. Então, ganha prêmio Nobel, ou ganha o Nobel da Paz. Então, liberdade é escravidão. E ignorância é força. E Arvin não é político, mas suas ideias influenciam pessoas que o são. E quanto mais suas ideias se espalham, mais normalizada se torna a visão de poder descontrolado. Ou melhor, fora de um centro que é o centro do país e se torna, então, o centro de um poder. Apesar dessa loucura transhumanista, Peter Thiel se considera um cristão. E um evangélico luterano conservador. Ele não vê o transhumanismo e o cristianismo em oposição. Ele acha que são complementares, porque é esse cristianismo que ele utiliza, fazendo de conta que é cristão, que é esse primitivo, né? Como a maioria dos cristãos faria. Em vez disso, ele está na tradição de pensadores cosmistas, o cosmismo russo, que eu falei disso do curso Era de Ouro, Nikolai Fedorov, né? Falei tanto dele, que pensavam que o verdadeiro evangelho trazido por Cristo era que deveríamos lutar pela imortalidade física alcançada pela ciência, né? E aqui diz uma citação: a única parte da visão cristã em que acredito mais fortemente do que qualquer outra coisa é que a morte é má, gnosticismo, que é errado, que não devemos aceitá-la e combatê-la de qualquer maneira que possamos. Isso significa discutir com Deus. Então, a primeira coisa que o transhumanismo faz é dizer que esse Deus não me interessa e que eu vou discutir com ele e que ele fez coisas erradas, a humanidade é má, a carne é má, tudo que acontece com a humanidade está errado, então a morte é má, e então a doença é má, o sofrimento é mau. Então, se foi Deus que fez isso, então esse Deus é mau e devemos substituí-lo. Então, eles substituem esse Deus por um Deus conveniente, né? Aí diz lá, não acho que haja nada incompatível com a extensão indefinida da vida e do cristianismo. Aí ele diz lá, e também não vê nenhum conflito necessário entre o cristianismo e sua celebração do progresso tecnológico,
Ele é um cristão no molde Francis Bacon. Dizer que Francis Bacon era cristão é não saber quem era Francis Bacon. Se você é meu aluno e estuda comigo, você sabe muito bem quem era Francis Bacon e quem estava por detrás dele com ele. Eu não vou explicar isso aqui, senão nós vamos ficar até depois de amanhã aqui. A inovação científica e empresarial é um presente do Espírito Santo que gradualmente refaz essa criação caída e nos aproxima de Deus. Que Deus? Né? Esse aqui. O estado sagrado de vigilância tecnocrática. Esse é o Deus. Então, Deus da tecnocracia, do Palantir, da Skynet, do controle total. Obedece quem tem juízo, porque senão você não vai comer, não vai respirar e não vai existir. Enquanto isso, você tem os exemplos dessa turma toda que eu já mostrei, né? O tio totalmente cheio das substâncias ilícitas em seu corpo. E Elon Musk também fazendo propaganda dessas substâncias, que com certeza ele faz algumas, porque ele também tem dificuldade enorme de articulação, mas o Peter Thiel ainda é pior que ele, né? Um é lerdo, o outro não consegue. Esse aqui fala da ketamina ou cetamina, e fala, então, Doge Head, o cabeça do Doge, às vezes tomava dissociativo diariamente junto com êxtase e uso de cogumelos psicodélicos, de acordo com o The New York Times, mas faça America Great Again. Então, como se isso fosse bom para você e não destruísse o seu cérebro e o seu ser. Tenho vários cursos e tenho webinários aqui no YouTube para você ver sobre isso. Então, Elon Musk consumia drogas extensivamente enquanto era um dos conselheiros mais próximos do trompete, tomando ketamina com tanta frequência que causava problemas na bexiga e viajando com um suprimento diário de aproximadamente 20 comprimidos, de acordo com alegações feitas ao The New York Times. Então, toda essa coisa de usar o departamento de eficiência, mas para ser eficiente, então, o uso de drogas, né? Como exemplo. Então, seu uso de drogas seria assim, intensificado quando ele doou 275 milhões para a campanha presidencial de Trumpete. Posteriormente, exerceu poder significativo por meio de sua liderança no chamado Departamento de Eficiência Governamental DOGE. Por que eu rio, pessoal? Porque alguém dessas perguntas, porque é ridículo. Por que eu rio? Porque é ridículo. É aviltante a um ser com cérebro. E se você não fica aviltado, é porque te falta banco de dados. Você pode chegar ao fato de ver essas coisas e ficar com raivinha, que você terá direito para isso, e começar a rir, porque estão afrontando a tua inteligência. Então, a ketamina ou cetamina, vendida sob denominação comercial de Ketalar, Cetamin e outros é uma medicação utilizada principalmente para induzir e manter a anestesia. A substância induz um estado de transe, porque te bota em um estado anestesiado, né? Supostamente para alívio de dor, sedação, perda de memória. Bom, todo o banco de dados que eu já mostrei para vocês, o webinário em curso, a ketamina realmente elimina memória. E ao eliminar memória, é um dos processos mais importantes para eliminar a tua senciência e ter o processo de conectividade, então te levar à demência, e tudo isso importa para instalar uma inteligência artificial no seu cérebro. O ácido gama-hidroxibutírico, que veio do gama-aminobutírico, um derivado, né, que diz que o dito cujo aí utilizava, é esse que é chamado de droga do estupro, né, que é utilizado por quadrilhas de tráfico, etc. Então, esse uso de ketamina por Elon Musk, efeitos colaterais prolongados, e ele ainda mais diz que usou MDMA, cogumelos psilocibinos, e cocaína, e GHB, tudo isso aí para fazer as pessoas se acharem que um cérebro genial do cara, entende que ele é só um front page, é só uma capa. Atrás dele é quem faz as coisas, eles não são nada, absolutamente ninguém.
é só um palhaço ali na frente. Mas as pessoas acham que é porque isso é genial, é um gênio, é um gênio. Então, vai e faz igual. Transhumanismo com H, porque eu acho que fica melhor, como projeto radical. Então, para Peter Thiel, a crítica cristã ao transhumanismo é que não vai longe o suficiente. Transforma o corpo, mas não a alma. Então, ele defende que a ambição tecnológica deve ser total. Então, temos que ir longe com a tecnologia para tomar o seu corpo. Aqui no The Nation, diz: os bilionários estão abandonando a humanidade. Não me diga. Nunca estiveram em nosso favor. Nunca, em nenhum momento. Então, Peter Thiel e seus amigos sentem que não pertencem mais à nossa espécie. Então, eles já se declaram nesse estado que ele está aqui, cheio de substâncias, entre elas o êxtase, né? Se declaram já transhumanos, pós-humanos, e vai ser assim, um programa de castas. Quem não tiver alterado geneticamente, inferior. Quem tiver alterado dentro do sistema deles e tiver linhagem sanguínea, tiver dentro da lista, né, dos que vão receber os benefícios, vão ser uma casta superior. Nós estamos indo para a Idade Média, feudos, reis e sociedade de castas. Isso é inclusão social. Uhul! Então, apoio ao pensamento TESCREW. Peter Thiel, aliado intelectual do movimento TESCREW, que combina ideologias como transhumanismo, racionalismo, já falei, long-termismo, e que, segundo críticos, tem raízes no eugenismo e na tecno-utopia elitista. Então, eles estão criando essa nova religião, você deveria ver esses assuntos. Então, de novo, você já sabe o que é, já falei, não vou precisar falar de novo o que é o TESCREW, né? E essa ideologia política e filosófica libertária, supostamente, que é libertária de fazer o que quiser, do jeito que quiser, da forma que eles quiserem com você, ele, portanto, faz uma crítica à democracia liberal. Ele expressa desconfiança sobre democracia moderna, afirmando que, após os eventos de 11 de setembro, liberdade e democracia são incompatíveis. Então, ele defende o libertarianismo radical e poder corporativo. Então, quem tem poder total são grupos de poder. A corporação, que é dona do mundo já, e se tornará efetivamente dona de todas as coisas, como já é dos Estados Unidos, como você pode ter visto, porque ele hoje, né, a turma que está por detrás é que manda, Donald Trumpete, não faz nada a não ser dos que mandam ele fazer alguma coisa. Ele é só um bonequinho. Aperta, ele faz o que... resposta pelo apertão. Então, Thiel defende a criação de monopólios tecnológicos controlados sem regulação governamental tradicional, porque vai quebrar tudo, a Constituição quebra tudo, as leis desaparecem. Isso tudo você vai ver durante a sua gestão nessa realidade, como parte do seu modelo de progresso. Biotecnologia, controle tecnológico, investimentos em biotecnologia sem regulação. Ele promove e financia startups fora dos limites regulatórios do FDA, né? Tudo fora de qualquer regulamentação, impulsionando aquilo que eles dizem que vai ser e principalmente usando o que eles querem utilizar, os ratos de laboratório que somos nós, para terapia genética. E isso é o Dark Enlightenment, né? A iluminação escura, que é o oposto do proposto pelos pais fundadores da América, né? Então, tem um livro que fala sobre isso, é o lado sombrio do iluminismo, magos, alquimistas e buscadores espirituais da Era da Razão. Quando você tem esse tipo de coisa em ação, do iluminismo das trevas, o que você tem é exatamente uma neo-reação à liberdade, aos preceitos democráticos, então tudo se torna ao contrário e tudo vai para tomar conta e poder de vocês, de você e de mim, e de tudo que era nosso. Então, eles têm direito sobre tudo. É uma empresa que domina a tudo e a todos e dita as regras. Então, o movimento favorece um retorno às velhas construções sociais e formas de governo, dando apoio à monarquia.
ou outras formas de liderança fortes e centralizadas. Aqui do Brasil tem um de olho já, seu novo monarca, que tem o direito divino para isso, né? Então ele está só quietinho esperando o momento dele. E como tem no mundo inteiro, mas não precisa ter o sangue de monarca, assim, o sangue dentro dos grupos de poder, tanto faz, né? Então, fortes e centralizadas, tal como o CEO neocameralista, juntamente com uma abordagem libertarista de direita ou de forma conservadora para a economia. Então, os seus integrantes geralmente defendem também pontos de vista socialmente conservadores em questões como os papéis sociais de gênero. Então, as mulheres rebaixa. Feminismo, já é Elvis. Relações raciais, imigração, tudo isso aí eles vão determinar com um decreto e acabou. Um artigo de 2013, TechCrunch, descreve neorreacionários como um termo aplicado, às vezes, uma autodescrição de uma comunidade informal de blogueiros e teóricos políticos ativos desde o ano 2000, iniciado com cientistas da computação, que você já sabe, o Curtis Yarvin, patrocinado pelo Peter Thiel, né? Então, tem outros ali, como esse Steve Sailer e Hans Hermann Hoppe, são descritos como os precursores contemporâneos do movimento. Também é dito que os neo-reacionários são influenciados por filósofos Thomas Carlyle e Julius Evola por causa da história da visão mapitada gnóstica. Então, ele chama de gnosticismo primordial, ao estilo Julius Evola, que influenciou esse cosmismo russo, né? E vice-versa. Então, alguns consideram o iluminismo das trevas uma escola precoce do pensamento da direita alternativa. Alguns críticos também rotulam o movimento como neofascista e só tudo blá blá. Na verdade, é uma coisa nova, baseada em coisas velhas. É um processo teleológico que utiliza esse banco de dados do passado, sincretiza tudo em um modelito. Aqui alguns livrinhos do Júlio Evola. Então, estamos num mundo mágico que foi utilizado várias vezes para criar conceitos platônicos de atingir um certo estado. E nesse Arctos, que tem a ver com o Dugin, né? E prega esse modelo gnóstico à la Dugin, do Putin. Eu morro de rir, porque assim, estão todos juntos, pessoal. Estão todos juntos, apenas utilizando essas narrativas do passado. E eles vão colocando esses modelos como o Júlio Evola, a influência na Rússia, e a ideia hoje do multiculturalismo, do Dugin, o mundo multipolar, que parece uma filosofia legal por um lado, no final está regida por isso tudo, porque é uma coisa só, embora ele não mencione, né? E fala do contra-atlanticismo, mas é tudo blá, 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 e era. Uma nota do The New York Magazine, 2016, afirma: neorreação, os neorreacionários têm vários ramos diferentes, sim, mas talvez o mais importante é uma forma de futurismo pós-libertário, que percebemos que os libertários não ganham qualquer eleição democrática, opõem-se à democracia em favor de formas autoritárias de governo. Você vai ver a cada vez mais entrando formas autoritárias de governo, aqui e qualquer país. Então, Yarvin, por exemplo, argumenta que uma democracia libertarista é simplesmente uma contradição de engenharia, como uma baleia voadora ou um carro movido a água. Então, não pode ser libertária, tem que ser controlada. É isso que ele quer dizer. Libertária para dar liberdade aos do poder fazerem o que querem, mas não para você. Resumo das principais ideias aqui do dito cujo é Peter Thiel, indicado por Inside the Dark Enlightenment do filósofo Nick Land, diz: o marco foi a discussão realizada em 2009, aqui quando ele estava com uma cara mais decente, em 2007, em Chatham Bound, entre os pensadores libertários, incluindo Patrick Friedman e Peter Thiel, em que a desilusão com a direção e as possibilidades da política democrática foram expressas com uma franqueza em comum. Então, Thiel resumiu a tendência sem rodeios
Já não acredito que a liberdade e a democracia sejam compatíveis. Não, eles estão entregando um sistema estilo Hobbes, absolutista, ao mesmo tempo com perfil de absolutismo, de controle total do sistema e perigosíssimo contra você, e que se coloca como um sistema totalitário, vendendo uma ilusão iluminista, mas, na verdade, é o contrário. É uma época igual Star Wars, em que a Estrela da Morte e o Darth Vader e o Imperador do Mal regem. Então, o sistema preferido de Irving, chamado de neocameralismo, pelo sistema de cameralismo prussiano de Frederico Guilherme I, não tem nada a ver com a história, é o sistema no qual uma empresa é dona do país, que é estruturada como uma sociedade por ações e gerenciada por um CEO, que é o que você está vendo tomar forma a cada vez mais. Então, Peter Petrie e Friedman endossam o Instituto Seasteading como, acho que é mais ou menos isso, como uma maneira possível de construir feudos livres de leis e regulamentos externos. Então, propostas de cidades no mar, que é o caso, ou então de cidades fechadas, aqui é um globozinho, mas porque é pequena, mas cidades fechadas, cercadas, controladas por um sistema de GPS, não precisa nem colocar grades, porque a pessoa vai estar controlada por GPS. Se ela passar o pezinho para fora, ela se desliga. Não é só o celular dela, porque não vai estar wearables. Tudo isso vai estar incorporado no corpo e no cérebro. Então, se ela puser o pezinho para fora, ela não vai nem tentar, porque ela vai ser apagada. Então, o neo-reacionário Michael Perilocos propõe que o presidente Donald Trump tenha mais poder ao cancelar a Constituição dos Estados Unidos, que é o que vai acabar acontecendo, não sei se por Trump, mas por Vance, declarar lei marcial e substituir o governo pela The Trump Organization. As coisas andam por aí. Então, os Estados Unidos, o movimento neo-reacionário, NRX, terá sucesso com Trump e Musk? Estão tentando. Então, aqui tem um artigo, né, que diz assim: o vereador neo-reacionário Michael Perillo propôs que o presidente Donald Trump adotasse um poder despótico, cancelando a Constituição dos Estados Unidos, declarando lei marcial, estado de emergência, é o que eles têm que fazer. Então, por isso que estão fazendo com que grupos botem fogo e façam movimentos de destruição, e isso do mundo inteiro. Para quê? Para que o estado de emergência mundial imponha a quebra dos direitos e das leis anteriores para entrar a nova regência através da iluminação negra. Não é só para os Estados Unidos, eu quero que você entenda, é mundial. Então, nos últimos anos, teorias políticas baseadas na premissa de que somente sistemas autoritários podem alcançar mudanças estruturais genuínas floresceram nos Estados Unidos e na Europa. Entre essas teorias está o que é conhecido como NRX, iluminação sombria. A questão é: Trump será um presidente monarca ou o presidente monarca será o que virá depois? Esse monarca não precisa chamar monarca, rei, e sim como um CEO da América. Existem outros, né, querendo entrar no cargo, como é o caso do presidente do Google, Eric Schmidt, como CEO da América. E para isso entra o processo de aceleração transhumana. Quanto mais enfiarem coisas na sua cabeça e controlar você, melhor. Um defensor de tais ideias é Michael Anisimov, um defensor da eugenia, que é a modificação dos seres humanos de diversas formas, alterá-los geneticamente, mentalmente, biologicamente, eugenia é isso. Que, nas palavras de Mark O'Connell, nos últimos anos, basicamente defendeu a singularidade, ou seja, a fusão com a máquina, da supremacia branca e tornou-se uma espécie de pária do movimento transhumanista. É o que vai acontecer, uma supremacia branca vai tomar conta do poder disso, e os misturados de raças que eles estão misturando têm objetivos de pária
inferior, não sou o que estou falando, são eles. Rejeitando a ideia de que todos os seres humanos são criados iguais, Anisimov acredita que, bom, isso já diz a Torá, né? Perdão, Talmud. O Talmud já diz isso, né? Então, alguns são os eleitos, outros são os escravos, né? Então, Anisimov acredita que existem disparidades de inteligência entre as raças existentes, e isso precisa ser provado, e eles estão trabalhando para justificar isso. Veja bem, não sou eu que estou falando, são eles. Tá? Essa turma justificará dessa forma. E como as massas estão misturando cada vez mais e perdendo cada vez mais a noção de quem são, de onde vieram, para onde vão, não conseguem distinguir o que está acontecendo, porque está sendo dito, eles simplesmente reagem irracionalmente. Essa é a massa, não são todos, mas é a massa, a grande maioria, hoje está nesse pé. Então, está muito fácil para eles exacerbarem isso e entrarem com tecnologias transhumanas que criarão mais disparidade, criarão as castas. Afirma que os sistemas aristocráticos são mais estáveis financeiramente e geram menos desperdícios que os sistemas democráticos ou comunistas. A aristocracia deveria ser um grupo de pessoas bem intencionadas e cultas, preparadas para assumir uma posição de poder para o bem maior. Isso é Platão. Só que essa aristocracia, que se considera aqui, são os que têm o poder na mão, dinheiro, e o resto não. Apoia a eficiência algorítmica e vigilância por meio da Palantir. Ele apoia sistemas de vigilância e análise de dados para governos e forças armadas, com foco em segurança, mas gerando preocupações sobre abuso e autoritarismo. Então, influência na IA e tecnologia. Financiamento-chave da revolução da IA. Thiel foi financiador e catalisador das figuras como Eliezer e o Yudikovsky, que já falamos, Sam Altman, então, do ChatGPT, influencia na criação da OpenAI, que é o caso, e DeepMind. Sua visão abraça tanto o potencial utópico quanto os riscos existenciais da IA. Toda essa turma está junto. Caiu a ficha? Resumo dos pontos principais, não vou ficar repetindo, aqui você bate um print da tela, está tudo aqui o que eles estão falando e fazendo, ok? Então, esse é o perfil do que Thiel tem articulado, em entrevistas e perfis jornalísticos atuais, em especial sua defesa do transhumanismo radical, sua filosofia política antidemocrática e sua postura tecnocrática e libertária. Portanto, Palantir e Peter Thiel representam uma grave ameaça ao mundo inteiro e não só. Então, se você quiser assistir alguma coisa com um pouco de banco de dados sobre essa história do lado cristão do Peter Thiel, você assista por aí e saiba que toda essa turma e muitos mais estão todos juntos. Opa, aqui, peguei a câmera errada. Portanto, pessoal, já dei meu recado, falei que nem um papagaio aqui sem parar. Se você não entendeu, vai ter um webinário seguindo esse aqui, que eu vou reexplicar tudo o que eu expliquei aqui, mas dando um outro foco para ajudar você a entender se é o seu caso, se não é o caso de outras pessoas, e é uma maneira de trazer mais informação, explicando várias vezes, de vários ângulos, para que a ficha e a sua reação contra a verdade seja eliminada. Então, leve esse webinário para pessoas que estão adorando essa turma, sem saber exatamente o que eles estão fazendo contra nós, ok? Então, lembre de curtir, compartilhar e tentar levar isso para outros mais. E me aguarde na segunda parte desse webinário, onde eu espero que as dúvidas daqueles que tiveram umas dúvidas nessa sejam resolvidas. Abraços e até mais. Tchau, tchau.